boa noite. Você que está ouvindo o StojoCast, vamos para o 11º episódio. E um assunto hoje, o convidado também que nós já anunciamos anteriormente. Se você costuma acompanhar aqui o programa, já conhece os tipos de convidados com assuntos mais diferenciados que nós trazemos e também com algum nível de tecnicidade. Nós vamos hoje abordar antropologia e religião comparada em seu estudo a nível mais teórico e também as divulgações, os estudos, as produções do canal do Carlos Alberto Sanches, que eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer, já devem seguir. Sim, mas eu vou permitir a seguir que ele se introduza, é claro, né? Para que, enfim, nós então possamos prosseguir o assunto. Anteriormente, gostaria de avisar que nós retornamos somente agora, né? Houve algumas adequações técnicas ao programa, e além das adequações técnicas de praxe, né? Tentamos selecionar aí bons convidados a nível de interesse. Enfim, deixar que ele se apresente agora. Boa noite a todos. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Então, meu nome é Carlos Alberto Sanches, né? Para quem não me conhece, eu tenho desenvolvido um trabalho no canal, no YouTube com meu nome. Esse trabalho tem em vista uma reconstituição teórica, né? Nós podemos chamar assim, da mentalidade do homem tradicional, do mundo, da cosmologia tradicional, né, de certa forma. O que exige, claro, o domínio de certas áreas do conhecimento, diversas áreas, né? Mas principalmente antropologia, sociologia, que é a minha área de formação, sou sociólogo de formação, com mestrado também na área, pela Unesp de Marília. Mas também, claro, isso exige o domínio de certos filósofos e de psicólogos também, claro. Enfim, a minha produção audiovisual tem girado em torno desse esforço e de temas como a crítica do mundo moderno, a modernidade como uma espécie de amnésia coletiva, é algo que eu abordo bastante no meu canal também. E, enfim, vamos iniciar nossa conversa. Claro, muito bom. Sabe algo que eu acho interessante? Eu tenho amigos de diversas posições políticas, filosóficas e afins, né? E sendo eles mais iluministas, sendo eles mais tradicionalistas, né, apesar de terem suas variações, sendo eles mais apegados à filosofia antiga, quer seja uma visão neopitagórica, quer seja uma visão mais ortodoxa a Platão, ou mesmo eles, seguidores da escolásticas, todos, apesar de discordantes, elogiam o teu trabalho. Gostaria de pontuar isso para ti, que talvez você não tenha noção. Mas Uhum. muitos amigos meus de diferentes posições, concordando ou discordando, assumem e dizem que você faz um bom trabalho na produção do canal. Você aborda temas relevantes e com argumentos que trazem alguma profundidade teórica. Outra coisa interessante que eu gostaria de dizer, apesar da minha graduação ter sido em Direito, o meu trabalho de conclusão de curso e a minha iniciação científica foram em Sociologia. Bacana, O TCC foi interessante. respectivamente sobre o estudo epidemiológico de suicídio entre jovens, assim configurados de 17 a 25 anos. Aí eu regionalizei toda a questão e fiz uma distinção entre idade. Então, imagina, um trabalho extenso. Afinal, deu uns 111 páginas, mas extrapolei bastante o Uhum. que se espera de escopo no trabalho de conclusão, mas gostaram muito do resultado. A nota foi máxima, foi deu tudo certo. Mas, enfim, eu gosto, né, de pesquisa Interessante. estatística. Então, aí é uma questão em comum que a gente acabou estabelecendo aqui. Bacana. Agora, algo que eu gostaria de te perguntar até onde eu sei, tá? Vendo aí teu canal uns anos atrás, etc. Você havia dito, acredito uma vez, que inicialmente a tua posição, não vou dizer posição, mas o teu exercício religioso estava próximo ao hinduísmo, né? E com o tempo Uhum. você migrou é um termo muito vulgar, né? Mas você foi se aproximando do Islã. Uhum. Como foi essa transição entre aspas, né? Esse Uhum. descobrimento no aspecto religioso? Então, eu passei muitos anos da minha vida como ateu. Eu, claro, tinha um ateísmo que estava aberto, né, a certas profundidades filosóficas. Eu lia muito Nietzsche. É claro, é uma leitura bastante popular para um jovem e tal. Mas, por volta dos 20 e poucos anos, eu comecei a chegar a
conclusão, através do meu próprio trabalho de sociólogo, que havia algo de errado com a modernidade, no sentido de que ela representava uma perda, né, com certos conteúdos de ordem espiritual. Então, eu comecei a ter a noção de que aquilo tudo que eu estava pesquisando, que eu estava estudando, que nomeadamente a modernidade enquanto experiência de morte de Deus, enfim, isso não poderia ser respondido apenas através da filosofia ou da sociologia ou da antropologia, apenas porque são ciências modernas. Então, elas têm pontos cegos, né? E então era necessário que eu buscasse a compreensão de como que esse fenômeno se explicaria através das próprias sociedades tradicionais. Então, eu comecei a me aproximar, né, da perspectiva tradicionalista, ou melhor, tradicional mesmo. E nessa abertura, né, para coisas, digamos, pré-modernas, né, para obras pré-modernas, para sabedoria pré-moderna, né, para formas alternativas de saber, eu acabei chegando ao hinduísmo, ou melhor, ao Hare Krishna, né? Eu fui Hare Krishna durante 2 anos. Foi uma grande experiência, porque eu era ateu, né? Como eu disse. Então, o meu contato, o meu, como é que eu posso dizer? O meu contato, né, com Deus se deu através dessa tradição. E foi uma grande escola, sem dúvida alguma, né? Há uma grande disciplina nessa tradição religiosa. É coisa do tipo você acordar 3 da manhã, né? E fazer ali suas práticas. E isso foi um grande choque para mim. Isso foi muito, muito importante. Eu comecei a perceber como que essas práticas religiosas todas, de fato, abrem o nosso intelecto para certos conteúdos que não são acessíveis de forma meramente especulativa. E então eu comecei a estudar outros autores, dentre eles, por exemplo, René Guénon e Julius Evola. O Guénon começou a me preparar mais ou menos para o monoteísmo mais semítico, digamos, né? E então eu comecei a perceber que o Islã satisfazia essa necessidade de busca de um uno, ou de algo único que atravessa todas as tradições. E nesse ponto é que eu comecei a considerar uma reflexão. Comecei a perceber que o monoteísmo islâmico, né, a forma como o monoteísmo aparece no Islã, ou seja, o Islã mesmo é, de certa forma, esse monoteísmo que atravessa todas as tradições, né, de certa forma. Enfim, ele satisfazia todas essas necessidades que eu tinha de buscar uma religião que tinha um conteúdo esotérico muito muito forte, mas que também regulava todo o meu ser, né? O Islã é uma religião total no sentido, aliás, todas as religiões tradicionais são religiões totais no sentido em que elas regem toda a nossa vida, né? Do momento em que você acorda até o momento em que você dorme, até enfim, normas concernentes à higiene pessoal, por exemplo, a alimentação, etc. E eu vi no Islã uma forma de saciar, né, tanto essa necessidade de uma doutrina tradicional que me abrisse para esse monoteísmo que eu estava enxergando, né, por detrás, né, ou através de todas essas tradições religiosas que eu então tinha como objeto de estudo, como também de regular a minha vida, né, inteira através de normas religiosas.
Então eu fiz essa reversão, fiz a charrada em 2018, né, o testemunho de que não há Deus, senão Alá, e Muhammad é o seu profeta. E no começo eu fui sunita, porque é natural, né, que quando você faz a reversão, você cai no sunismo, porque é a religião, perdão, é a linha do Islã majoritária, ainda mais no Brasil. E com o passar do tempo, eu fui conhecendo a doutrina do imamato, que me abriu para o Islã xiita. E eu vi que faz todo sentido. O esoterismo do Islã xiita é realmente muito sofisticado e me parece muito bem conectado com tradições messiânicas, pré-islâmicas, inclusive. Então, eu comecei a estudar um pouco mais do xiismo e, no fim das contas, acabei indo para o xiismo. Né? Hoje, sinceramente, eu não sigo o Islã perfeitamente, porém eu ainda tenho uma relação muito forte com essa figura messiânica que é o imã oculto. E eu acho que esse é o ponto que liga, de certa forma, a minha fé, a minha crença, a minha religião, ao meu estudo. Porque essa figura messiânica, eu acho que é um grande símbolo para aquilo que nós estamos vivendo no Ocidente, repito, né, enquanto uma espécie de eclipse do divino. O imã oculto significa justamente isso, né, para mim, pelo menos, e claro, para muitos muçulmanos também. É essa fase da passagem humana na Terra em que o divino se encontra encoberto, oculto, de fato. E o Islã xiita me atraiu também por ser uma religião da espera. Eu defino ele dessa forma, como uma religião da espera. É uma religião na qual o crente ou fiel, enfim, se vê postado sempre, digamos, no horizonte do retorno desse Messias, digamos assim, que irá restabelecer o contato do ser humano com, com Deus, enquanto não só indivíduo, mas também como sociedade. Então, ele seria uma espécie de regenerador do universo, esse, esse universo decadente. Então, enfim, tudo ali me chamou a atenção de uma forma especial. Então, eu diria que atualmente a minha relação, a minha filiação religiosa é com essa figura, mais do que com o Islã em si, sabe? Entendi perfeitamente. Eu costumo sempre pontuar que a experiência teúrgica, ocorra ela onde ocorrer, causa uma mudança qualitativa no espírito do sujeito, e de fato causa, né? Você deu o exemplo da época que você foi Hare Krishna, né? Cumpriu ali todos os hábitos que eles têm, mas esses hábitos te deram uma experiência inicial religiosa, uma experiência quase teúrgica ou teúrgica de fato, que depois te levaram a uma introspecção maior e um estudo maior dos conhecimentos místicos, né? Eu Uhum. entendo que na figura de imã oculto, eu entendo que avançando dentro dos teus conhecimentos sobre o Islã e sobre as religiões no todo, como experiência esotérica dentro de um contexto daquilo que se espera de alguém que lê René Guénon, por exemplo, né? Lhe colocou na posição não mais de um estudioso vulgar da prática religiosa, mas de alguém que busca realmente uma conexão íntima, eminentemente mística, de fato esotérica, com o exercício religioso, né? Você vai conhecendo e descobrindo demais mistérios que fundamentam o mito. Temos Uhum. aí essa oposição muito clara, ou melhor, complementação muito clara entre o mito e o mistério. E à medida que se conhece o mito, se revela o mistério, e à medida que se revela o mistério, se conhece mais da mitologia do homem, das coisas que o circundam. Sem Daí, dúvida alguma. o que me parece mais interessante nesse contexto todo é que nós não estamos hoje, trazendo para um contexto mais contemporâneo, observando somente o crepúsculo de todas as crenças, sobretudo da religiosa, mas este niilismo que impera na contemporaneidade, ele é sobretudo
reflexo da, da imanência das religiões na vida social cotidiana. Elas não penetram efetivamente hoje a vida cotidiana, né? Quando nós falamos Uhum. isso, pode-se dizer desde o espaço familiar, e eu não estou dizendo aqui de autoridade parental, eu não estou me referindo à autoridade que o pai tem sobre o filho, apesar de isso ser importante nesse quesito, mas eu não vou me pegar esse formalismo. Eu me falo de um efetivo espaço cotidiano e também familiar onde se pratica o exercício religioso. Claro que aí você pode argumentar, mas nós temos os templos religiosos. De fato, nós temos os templos religiosos, mas a prática religiosa familiar é algo que se perde cada vez mais. E aqui eu não estou nem fazendo digressões entre este ou aquele tipo de religião, esta ou aquela prática religiosa. Não, não, não. Estou falando de maneira geral. Não se vê hoje essa dedicação do conjunto familiar à prática religiosa. O que nós temos, por muito, né, são orações eventuais, feitas em família, rotineiramente em datas comemorativas, que costumam ser feriados, inclusive, né, mas a efetiva experiência religiosa resta prejudicada, né. E o que se configura hoje é muito mais um debate filosófico entre as religiões do que a experiência religiosa efetiva, né. Se você frequenta qualquer ambiente, quer seja ele intelectual ou não, mas Sim. principalmente ambientes mais intelectualizados, você vai ver discussões entre contraposições, na verdade, né, entre filosofia escolástica e filósofos iluministas e filosofia grega e até filosofia egípcia, se você for um cara muito underground, e filosofia hindu, quando a gente estava comentando de hinduísmo no começo do episódio, né? Enfim, textos claramente muito antigos, mas com interpretações variadas que performam formas de idealismo, de realismo, conceitos mais contemporâneos. Mas, de todo modo, o que as pessoas experienciam hoje, acreditando ser exercício religioso, costuma se resumir a mera prática cotidiana ou exercício filosófico. É claro que o exercício filosófico é importante ao desenvolvimento religioso e vice-versa, mas só este não basta, né? Só a prática rotineira sem o eventual discernimento dos mistérios que acompanham também não basta. O exercício religioso ele se complementa em todas essas práticas. No exercício cotidiano, ou seja, uma rotina naturalmente religiosa, no discernimento do seu aspecto místico fundamentacional e também na sua digressão, na sua exposição filosófica. Agora, não dá para se contentar somente com uma dessas coisas. Quando nós buscamos, ou quando falamos, e muita gente fala sobre afastar o pensamento moderno, sobre colocar o irracionalismo, que não é bem o irracionalismo, mas vamos colocar assim, o irracionalismo premente do mundo antigo de volta à vida cotidiana é trazer estas experiências religiosas para a vida cotidiana em todo o seu esplendor, claro, dadas as proporções, e não somente se contentar com as discussões de texto, apesar de muito importantes, de muito construtivas ao espírito humano, elas não bastam. A experiência religiosa está além dessas coisas. E daí isso é uma prepotência que tanto o mais intelectual quanto o mais pequeno e comum e cotidiano Uhum. homem podem ter. Ambos podem se iludir com as suas coisas. Acredito que quando nós falamos de contemporaneidade e de crepúsculo das religiões e morte dos deuses para alguns, né? Ou então o esquecimento de Deus, ou a morte do próprio Deus, nós falamos deste contexto. Exatamente. Esta imanência interminável. Uhum. É importante pontuar essas coisas. Porque nestas condições, eu lembro que você fez uma postagem nesses dias, recente, onde você alegou que o público tradicionalista que consome o teu conteúdo, ele é por muito revoltado, amargurado, algo do gênero. Eu convivo com essas Uhum. pessoas, Sim. eu sei como é. E nestes termos, eu, com todo respeito a você ouvinte, ou nem tanto, mas eu não vejo diferença disto para a postura do jovem progressista revolucionário a religioso. Sim, sim, exatamente. Não há diferença alguma que não seja a capa, a pele, Uhum. mas o espírito é o mesmo. O que move A aquela pessoa e o solução, que te move é o né, mesmo. é É, outra, né? exato. Essa mentalidade de devo mudar o mundo, só é uma mentalidade revolucionária. Exatamente. Mas então eu tenho que deixar o mundo padecer? Se for o destino do mundo, que padeça. Uhum.
Se for o destino do mundo, quem padece Exatamente. esse é o povo. Mas é interessante, porque assim, de fato, o que se tem é a retirada dessa experiência do sagrado do mundo real. Então você abre um espaço de exceção no qual você vai alocar a religião. Esses espaços de exceção que o moderno utiliza para, melhor, em que o divino se refugia, seria, por exemplo, o templo, né, a igreja, etc. Mas na rua jamais, né? Ou seja, na vida concreta mesmo, esse divino já se encontra completamente retirado. Então você tem uma grande quantidade de pessoas que praticam a religião, mas reproduzem ali os ritos de forma mecânica, né? Só Digamos, o permita-lhe dar um breve rito sem exemplo. a cosmologia, digamos assim, ou seja, o rito sem o mito, sabe? Porque são coisas complementares e eu realmente acho que a separação que se faz entre rito e mito é sintoma disso, sabe? Porque o rito é quase a parte gestual e prática do mito e o mito, por sua vez, seria a parte, digamos, o fundamento lógico do rito, sabe? Então, quando você retira do rito sua contraparte mítica, que informa os conteúdos esotéricos, você tem um estado de coisas na qual a religião já se encaminha para sua morte ou ela já morreu de fato. Então, quando você tem a repetição mecânica apenas da religião, significa que a religião já se foi. E, enfim, ela se refugia, como você disse, em discussões acadêmicas, sabe? Como mito também é isso, né? Hoje, o mito, ele é assunto de acadêmicos, de antropólogos, de psicólogos, sabe? Não é mais algo vivido, ou seja, nós não enxergamos mais a realidade através das lentes do mito. E isso também é muito sintomático, sabe? Nós falamos bastante de mito, mas nós não vivemos mais a psicologia de um Jung, por exemplo, também é sintomática nesse sentido, porque de certa forma o mito se refugia no inconsciente, sabe? Ele se torna algo que habita o porão da existência, não mais a luz da vida em si, sabe? Isso também é bastante sintomático, a meu ver. E isso é sintoma de nossa época, nós não devemos negar isso. E, por fim, né, o comentário que você fez sobre esse público, eu, eu acho que, tal como você disse, não há tanta diferença assim entre um progressista, um revolucionário, seja ele tradicionalista ou, enfim, modernista, e, e esse público, sabe, tradicionalista. Eu acho que as pessoas hoje, elas buscam formas de sublimar suas revoltas, suas tendências emotivas com relação ao mundo moderno, e muitas delas caem na escola tradicionalista. Através daí, eu fiz uma live hoje, inclusive, um pouco antes da gente começar aqui, e eu comentei isso mesmo, né? A minha dica, né, para um inscrito que tinha me perguntado era exatamente essa, ou seja, eu falei para ele não busque o tradicionalismo para satisfazer, sabe, essa
revolta meramente passional, né, com relação ao mundo moderno. E eu cheguei ao tradicionalismo como consequência quase lógica das minhas pesquisas. Ou seja, foi um contato intelectual, mais do que uma opção, sabe, de ordem, enfim, irracional, digamos. Então, eu acho fundamental isso. Eu lamento muito, sabe, que as coisas estejam reduzidas a essa condição. E eu acho que só um esclarecimento mesmo, só um longo estudo, né, pode fazer com que a pessoa tenha contato com as verdades tradicionais e a prática também, né, porque isso é muito importante. Como eu falei sobre as práticas que me abriram, né, para essas verdades quando eu era Vaishnava, há práticas comuns, inclusive, que fortalecem essa abertura, né, para essas verdades que são comuns a várias tradições. Você tem a repetição de mantras, por exemplo, tanto no hinduísmo quanto no islã, né? Você tem o dhikr, que é essa rememoração cotidiana de Deus, que se faz através da repetição de palavras, dos nomes de Deus, inclusive, ou mesmo de versículos do Alcorão, né? Ou no caso dos Vaishnavas se faz com o Mahamantra, né? Hare Krishna, etc. Então, a prática, ela exerce uma função na abertura do intelecto a essas verdades fundamentais. E é isso que o moderno não entende. O moderno, ele não sabe meditar, ele acha que pode chegar às verdades relativas ou absolutas através meramente da especulação. Ele perdeu completamente a memória acerca das práticas mesmo, sabe? Dos gestos, das técnicas, né? Que inclusive eram praticadas pelos filósofos antigos, né? Poucas pessoas têm conhecimento disso, mas em suas origens a filosofia esteve muito ligada, organicamente ligada às práticas ascéticas, às escolas de mistério, etc., nas quais se praticava a religião, ou enfim, era um conhecimento ritualístico e técnico mesmo, que não era inseparável, né, do intelecto ou Eles do exercício do não tinham intelecto. sofrido um Descartes na antiguidade ainda. Exatamente Não havia essa isso. separação. Mas olha, alguns pontos muito interessantes. Um bom exemplo de como as pessoas não permitem práticas religiosas em espaço público é o quão estarrecidas elas ficam com procissão do fogaréu. É uma coisa que existe há décadas, Uhum. pessoas praticam, e é uma tradição católica de muito tempo, e fica se espantando todo ano. Tem procissão do fogaréu, nem sou de lá, sou de São Paulo, mas tem procissão do fogaréu, tem foto em rede social, começa as comparações com a Ku Klux Klan, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem Exatamente isso. absolutamente nada a ver. Isso é gente que tem uma mente puramente Uhum. mitonímica, que por ver uma imagem já fica alardeada. Uma coisa não se confunde com a outra. Isso Não é tem nada a ver mesmo, um assim, com equívoco coisa. absurdíssimo. Só porque o cara tá lá Não, tá com uma com um saco capa, na com um cabeça saco na ali. cabeça, Pelo amor só de por Deus, causa gente, é disso. bom senso, né? Bom senso. Mas não tem, é bom senso não tem. As pessoas gostam de opinar sobre coisas que elas não sabem com base na mera visualização. Por outro lado também, né, já que você mencionou esse lance das procissões, eu acho que elas simbolizam também a repetição mecânica, sabe? Porque você tem ainda Muita gente faz por uma tradição familiar, não faz ideia do que está fazendo. uma Acho repetição, né? Como interessante, mas as pessoas deveriam entender de fato o que elas estão fazendo. eu costumo dizer que o homem é o animal que repete, né? Então, muitas vezes ele continua uma prática pelo hábito, sabe? Porque meus pais fizeram, meus avós fizeram, e eu faço porque acho divertido, ou acho bonito, ou eu acho meramente simbólico. Esse negócio de pensar o símbolo ou simbólico como sendo algo meramente representativo, sabe? Como se não tivesse Volta aquele força eficaz em si. diagnóstico junguiano que você comentou, né?
Nós Uhum. tratamos de símbolos místicos e mitológicos e ritualísticos como um mero fruto de consciente, como se fosse uma lembrança irracional, né? Uma lembrança irracional que nós Ou tínhamos imagens, né? antes do momento da grande clarividência iluminista, né? Então, assim, como Aham. fundo da nossa memória, genética, talvez, né? Então, aqui divagando como se fosse algum Uhum. cara que pensasse dessa forma, não é o caso, né? Mas aí, veja só, você havia comentado sobre a antiguidade, no qual fazia uso de práticas esotéricas e que o conhecimento esotérico não se discernia da aplicação racional. E de fato, ele não se discernia. Você tem um certo distanciamento disso no finalzinho da antiguidade, mas quando você está no contexto ali da antiguidade mais tardia, quando você tem pensadores, vou pegar aqui o pensamento grego como exemplo, quando você tem pensadores pitagóricos, pós-pitagóricos, ou até os autoproclamados neoplatônicos, do qual existem algumas divergências de corrente, mas o que se fundamenta ali é que o conhecimento teúrgico não se separa da racionalidade filosófica. Apesar de os gregos desenvolverem um método de exposição filosófico, o qual nós conhecemos até hoje, utilizamos, etc., fundamentava-se, a priori, todo um conjunto de conhecimentos místicos, principalmente nessas correntes mais tradicionais do pensamento filosófico grego, como a corrente pitagórica, onde as práticas teóricas não se distinguiam da filosofia, a fundamental, inclusive, e inclusive, ó, pasmem vocês aí, que não fazem um estudo apurado das coisas, não se distinguia do estudo astrológico. Eu sei que muita gente tem pé atrás com astrologia, mas se você vai. Eu não estou falando aqui de Exatamente. horóscopo, tá, gente? Dá uma segurada aí. Você aí que é cristão, você que é católico, você aí que costuma achar que essa história é para boi dormir, que inclusive não deveria, porque até em termos da Igreja Católica, a astrologia é discutível. Se você vai estudar autores escolásticos que possuem influência platônica, tipo Márcio Ficino, você vai encontrar referências à astrologia, inclusive referências a conceitos filosóficos importados da filosofia grega. E se você não souber, você não vai entender absolutamente nada, entendeu? Mas enfim, fechando aqui o parênteses, esses conhecimentos, o conhecimento filosófico, o conhecimento teórico e o conhecimento astrológico não eram separados. Era muito comum, numa fundamentação, numa explicação, numa exposição, você encontrar conceitos mitológicos fazendo referenciações astrológicas e explicando alguma mecânica filosófica. Você lê textos, vou dar aqui um exemplo clássico. Você lê o textinho da tartaruguinha, vocês já sabem qual é, né? Precisa saber se o ser está ali ou não está, o que está ou não está além do ser. Olha só, você tem ali, nesta exposição, neste conflito entre Heráclito e Parmênides, exposições mitológicas que remetem a conhecimentos astrológicos e que fundamentam uma explicação filosófica. Quase todos os autores na Grécia Antiga, com exceção de debates muito pontuais, que são eminentemente filosóficos, vão fazer referência a um texto mitológico por meio de uma exposição filosófica que remete a conceitos astrológicos. A crassa discussão que você já ouviu, né, em Introdução à Filosofia, que você vai discutir, você vai ver lá a discussão entre os filósofos sobre o que é essencial à alma humana. Você vai ver a Tales de Mileto falar da água, Climes falar do pneuma, você vai ver ali referenciar-se ao fogo. Todas essas questões são astrológicas, tá? Você acha que você está vendo uma discussão filosófica, entre muitas aspas, aquela discussão é eminentemente astrológica. Tá? Está se discutindo na exposição astrológica o que é predominante na composição da natureza. E, na verdade, nada é predominante na composição da natureza, até que surge o conceito de pneuma e alguém classifica algo ali como se fosse o ser. Não, o ser seria a junção fundamental de todas as coisas. Que aí olha que você pode estabelecer um paralelo com a escolástica. Mas ali o que eles entendem pode, aí uma leitura mais neoplatônica, pode estar até além do ser, referenciando-nos, aí claro, uma leitura mais apurada, ao que seria o uno, um elemento anterior ao ser que fundamenta a realidade, e o ser procede dele, não está antes dele. Enfim, nós vamos cair em discussões de filosofia formal. Mas vejam, todo o conhecimento na antiguidade fazia uma intersecção. E você não precisa nem estar na antiguidade. Vamos para a modernidade. Pega o Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Ele era geólogo, escritor e tinha conhecimento versado em filosofia. Todos os grandes intelectuais na história, até seja na era moderna, não precisa nem estar na antiguidade, são polímatas. São polímatas por natureza. Mas aí você, ingênuo, caiu no conto do Descartes,
Você acha que você pode estudar coisas isoladas. Você pode estudar psicologia sem saber filosofia. Você pode estudar filosofia sem saber psicologia, invertendo a explicação. Você vai estudar ontologia, mas não vai estudar epistemologia. Como você vai fazer isso? Olha os equívocos que se cometem, né? E daí as pessoas, é claro que as pessoas vão ficar idiotas, porque elas não conseguem mais falsear o próprio conhecimento. Eles veem qualquer figura de autoridade, ou suposta figura de autoridade, falando qualquer coisa e se dá como verdade. É a clara imposição do positivismo. Muita gente adora falar, né, que o problema da contemporaneidade é o marxismo, o ateísmo. Não, o problema da contemporaneidade, se a gente for colocar em termos filosóficos, é o positivismo. Vocês veem qualquer pessoa com uma figura de autoridade falando alguma coisa, vocês assinam embaixo. Se você não tem conhecimento sobre alguma coisa, como você vai testar se aquilo é verdade ou mentira? Isso é um raciocínio pra gente idiota fazer. Isso é um raciocínio de criança. Eu não sei sobre um assunto. Como eu vou testar se é verdade ou mentira? Não posso. Não posso testar. Ah, mas então eu tenho que saber de tudo para dar opinião? Não, você não tem que saber de tudo. Mas quando você não sabe, não opine. Isso é básico. De novo, esse é raciocínio para criança, gente. Você é um adulto e não consegue fazer isso, é absurdo. Entendeu? Então, este é o fundo do buraco onde a gente chegou. Tá muito além de discussões pragmáticas. Porque isso está para todos os lados. Outra questão que eu gostaria de pontuar. Quando nós vemos autores que criticam a contemporaneidade e a modernidade, falam sobre o mundo moderno, etc., eles falam sobre toda aquela virada artística, aquela virada cultural, aquela virada musical, que inclusive não se pode se dissociar, principalmente o período contemporâneo, das guerras mundiais, especificamente da primeira, que é você que quer estudar essas coisas sem estudar história, você vai chorar muito no banho, não vai entender nada, né? Mas enfim, quando nós falamos deste contexto, nós falamos de se revoltar contra o mundo moderno, nós estamos nos referenciando a uma revolta interna. Antes de tudo, a uma mudança introspectiva. Não é para você fazer atos de terrorismo por aí a fio. Não é isso que se refere. Né? A revolta contra o mundo moderno é contra o espírito da modernidade. Ah, então quer dizer que eu vou odiar Kant, vou tacar fogo no Crítica da Razão Pura. Não, não vai fazer isso. Não tem nada a ver com isso. O que você deve fazer é o seguinte: perceber quais aspectos da sua vida em nada infundem uma prática orgânica religiosa, filosófica, tirar, limpar a si mesmo, produzir dentro de si um novo espírito, e aqui, independente de qual seja a sua religião, e ter não só um exercício religioso real, como também, além disso, produzir um conhecimento que de fato lhe agrega alguma coisa. E o mais importante, que lhe cause, dentro dos seus estudos, intersecções para que você chegue a uma verdade. Ou que chegue à verdade, como eu prefiro. A gente sabe que, de fato, a verdade ela é inesgotável, mas o ser inesgotável não é ser inalcançável. Quando você deduz que porque a verdade é inesgotável, ela é inalcançável em todos os níveis, você não é muito diferente do professorzinho que diz que, já que a tendência no discurso é impossível, né, de ser superada, então a doutrinação está liberada. Esse é o seu nível de raciocínio. Esse é o seu nível de raciocínio. Quando você para um professor de primário, né, ou de Fundamental 2, ensino médio, né, tem esses professores progressistas de geografia, geralmente, eles falam, mas a gente sabe que por causa da Hannah Arendt e esse ou aquele filósofo, geralmente Foucault entra no meio também, a tendência do discurso é insuperável, é impossível dar um discurso sem ter um viés. É verdade, é impossível dar a níveis ideais, é impossível dar um discurso sem ter um viés. Mas não por isso a imparcialidade é algo a não se Exatamente. desejar. A Entendeu? honestidade A epistemológica sempre honestidade fica de epistemológica, lado, né? exato. Sempre é ignorada, deixado, jogado para escanteio mesmo. E aí, Justamente com esse diga. argumento, né, de que já que tudo é ideológico, então não há escapatória. Então a gente tem que Sim, produzir sim. ideologia. Exato, eles partem de premissas certas para conclusões erradas. Mas, aliás, eles sempre partem de premissas certas para conclusões erradas, é normal. Uhum. E Exatamente. se você quer um diagnóstico final do que é pensamento moderno, é isso, partir de premissas certas para conclusões erradas. Sempre. Tanto é que, agora, se você quer fundamentar aí qual é a gênese
de um pensamento que nós podemos chamar de moderno e a gênese de um pensamento que nós podemos chamar de tradicional. Você pode argumentar em extremos e ir equacionando a coisa. Eu vou argumentar em extremos aqui. No pensamento moderno, em extremo, nós temos uma universalidade humana que ela é prática. Eu não estou falando aqui de alma e eu não estou falando aqui de ser. Esqueçam essas questões ontológicas. Eu estou me referindo aqui às questões jurídicas, inclusive, de ordem prática, social, cotidiana e cívica. Então, por exemplo, é aquela questão, nós não temos distinções sociais a nível formal. Né? Então, por exemplo, eu tenho a posse de um objeto e alguém me esbulha a posse, alguém me rouba, levou o objeto e correu para longe. Eu vou, pego uma arma e abato o sujeito. Em termos limpos, minha gente, eu sei que vocês vão querer argumentar, mas é um ladrão, não tem que ter. Mas em termos limpos, é pensamento moderno. Em termos limpos, ele cometeu um roubo, eu cometi um homicídio, eu sou pior do que ele. Vocês podem chorar quanto vocês quiserem. Mas se vocês forem traduzir em termos, entre aspas, modernos, o que se chama de pensamento moderno é essa universalidade besta, absurda e indiferente a qualquer coisa. Entendeu? E que acaba lhe colocando em posições morais onde tudo é abdicado para o Estado. Porque, de fato, se você equacionar todos os entes sociais ao mesmo nível jurídico, a responsabilidade de tudo sobra para o Estado. Porque, em termos finais, você e a criancinha têm ali, salvo digressões de idade, as mesmas capacidades civis. E aquela questão, se todos têm o mesmo direito, ninguém tem direito a nada. Direito é questão de prerrogativa. Se ninguém tem prerrogativa, então não existe direito a ser garantido. Isso seria em extremo que é um pensamento moderno. Se você antagonizar essa circunstância e pensar na antiguidade, no pensamento tradicional, você vai se colocar na situação onde você tem alguém que atua com um elemento de força, que sustenta uma ordem, e essa ordem ela não é rompível, ela não é relativizável, ela não depende ou emana de uma força de lei. Ela é imposta por uma cultura, que inclusive muitas vezes acaba sendo rígida, e que fundamenta uma hierarquia social que não é maleável, ela é justa e existe um motivo para ser de tal forma. Esses são extremos opostos. E daí, no meio disso, as sociedades vão criando digressões e se fundamentando. Algumas mais humanistas, outras menos. Né? E daí, essa noção de barbárie e civilização é extremamente turva. É extremamente turva. E é muito mais pragmática do que parece. Porque, em certos termos, civilizações X que se dizem avançadas cometem os piores crimes de guerra que você imaginar. Em outros momentos, as civilizações tidas como bárbaras cometem atos humanitários com outras tribos que você não imaginaria. E o que fundamenta essas diferenciações? De fato, a moral de cada um. E que isso não é discernível por época. Você precisa de um estudo efetivo da religião daquele povo, da cultura daquele povo, etc. Não é tão simples assim. Então, é um puxão de orelha que as pessoas precisam tomar. Uma coisa interessante sobre essa universalização abusiva, né, que se faz é justamente, né, para marcar a diferença com relação ao mundo tradicional, às sociedades tradicionais, é justamente que, né, pegando o exemplo da sociedade védica, você tem castas sociais e cada casta social tem seu próprio, por assim dizer, código de ética, seu próprio regimento interno. Leis que servem para pessoas de uma casta, mas não servem para pessoas de outra casta. Justamente porque essas leis têm que se ajustar ao mundo real, à natureza de cada indivíduo. Né? Você não pode universalizar leis se pessoas concretas são diferentes entre si. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante, sabe, retomar um estudo honesto sobre as sociedades tradicionais. De certa forma, elas são mais ajustadas àquilo que nós somos estruturalmente, existencialmente, sabe? Existencialmente aqui, claro, em um sentido mais fundamental mesmo, quase heideggeriano. Então, se as pessoas são diferentes, você precisa estabelecer regras diferentes para cada tipo humano, né? Digamos assim. Então, sem dúvida, isso é muito importante. E muito importante também o que você falou sobre
sobre esse negócio, né, de você pensar uma psicologia sem filosofia e uma filosofia sem psicologia, etc. Porque o que nos falta exatamente é essa habilidade de alcançar as intersecções, e uma amnésia, né, como eu sempre chamo, quanto ao que reúne fundamentalmente todas as coisas e todas as áreas circunscritas do saber. Então, isso acontece muito, por exemplo, quanto à sociologia, né? Ainda mais hoje, né, em que as universidades estão tomadas por ideologias, né, de forma geral. Então, você tem uma sociologia que é completamente alheia, às vezes, à filosofia e à metafísica. E é exatamente por isso que você não consegue entender certas coisas que ocorrem no mundo tradicional ou, enfim, sociedades pré-modernas. Então, o sociólogo ele acaba aplicando anacronismos para explicar, né, certas sociedades pré-modernas, assim como um antropólogo também ou um historiador. Então, ele desconhece completamente as bases metafísicas que estão sustentando um costume, né? Então ele parte do pressuposto, né, no caso do sociólogo, de que aquele costume foi um produto, né, de relações humanas, foi um produto humano, digamos assim. Ele não consegue compreender como que, né, por exemplo, o sistema de castas se assenta sobre uma base metafísica muito bem estruturada, muito lúcida, muito clara para aquelas pessoas, certo? Isso não pode gerar senão uma completa ignorância com relação àquilo que é a essência da sociedade, ou uma missão coletiva, né, que as sociedades se colocam. Então, é realmente assustador como que a sociologia sofre também de uma espécie de niilismo, sabe? Como se ah, as coletividades humanas não tivessem nenhuma função, nenhum objetivo realmente, e elas servissem, portanto, só para manutenção de relações de poder. Elas não têm a noção de que por onde existiu sociedade humana, a sociedade humana teve uma missão, a saber, servir como um fundamento e uma espécie de um instrumento melhor. Ela serviu para uma colaboração com os deuses para salvaguarda da ordem cósmica, por assim dizer. Então, a sociedade humana tem um objetivo nas sociedades tradicionais. Elas não são algo que, enfim, que pairam, ou que flutuam no universo sem rumo, sabe? Enfim, elas têm um objetivo. O ser humano tem um objetivo na Terra. E isso só pode ser compreendido, só pode ser aprendido se você tiver um diálogo, ou uma abertura com outras áreas de saber, especialmente aquelas que não são as modernas. Então você tem que dialogar como sociólogo. E essa é a minha militância dentro da sociologia, por assim dizer, né, com os meus colegas. Mostrar para eles que fazer, digamos, a denúncia desse niilismo, mostrar que o ser humano tem uma razão de ser, certo? O Schwann também é muito importante nesse sentido, porque ele, de certa forma, ele foi muito claro, né, quando ele critica esse niilismo sociológico. Ele comenta, bom, antes de se perguntar antes de determinar que o indivíduo deve ser útil à sociedade, a gente tem que se perguntar se a sociedade está sendo útil ao indivíduo, ou seja, se essa sociedade vale a pena, se ela vale o sacrifício do indivíduo, ou seja, se essa sociedade corresponde de fato à missão que foi dada ao homem,
né, de manter ali essa junção, né, dos níveis do ser, e se ela realiza a razão de ser do indivíduo. Então, isso é um outro sintoma de tudo isso que a gente está falando aqui. Perfeitamente, perfeitamente. Acredito não só que isso seja um sintoma, como as divisões de conhecimento causam um conforto quase anestésico às pessoas que não querem se confrontar com a dificuldade, no bom sentido, que é construir um conhecimento consistente. Porque o conhecimento consistente é aquele que te permite construir outros conhecimentos. É aquele que lhe entra no teu repertório como um instrumento e não como um catálogo. É um conhecimento que você pode aplicar. É quando eu tô falando de técnica, tá? Se você tem um conhecimento categórico sobre algo que seja artístico, a exemplo, teoria musical, ainda assim ele é útil. Se você tem um conhecimento de maneira visual, como exemplo, teoria das cores do Goethe, ainda assim ele é útil. Agora, a forma como as pessoas montam conhecimentos e consomem conteúdos hoje, é aquela questão de até livros, de filmes, etc., é meramente conteudista. Só que não é uma busca conteudista por alguém que busca construir um repertório impecável. É uma busca conteudista por alguém que se contenta em consumir as coisas como um mero conteúdo eventual. Que nada abstrai. E não que eu estou dizendo aqui que tem grandes coisas a se abstrair da cultura pop contemporânea, mas até o pouco que se tem se perde. Que existe toda uma incapacidade no espírito das pessoas mesmas de conseguir construir uma conexão genuína com aquilo que se está assistindo, consumindo, ouvindo, vendo. Essa dificuldade, ela não reside somente em uma explicação vulgar. Por exemplo, as pessoas são burras, as pessoas estão burras, as pessoas estão cansadas por um excesso de informação, até apesar que isso faz um pouco mais de sentido. Mas além disso, o que nós temos aqui? Pessoas que estão dormindo. Essencialmente, pessoas que estão dormindo, que não conseguem estabelecer conexões genuínas com nada, repito, nada. Não estabelece conexões íntimas com a família, não consegue estabelecer conexões íntimas com a sua ação prática, que é uma questão de alienação, trabalho, afins, mas não vou entrar na discussão. Não consegue estabelecer, enfim, conexões essenciais com nada. Nem com o exercício religioso, quiçá com as demais coisas. Então, quando se estabelece uma crítica ao pensamento contemporâneo, se estabelece uma crítica a todo esse contexto. Não somente a uma questão formal. Não é porque você está lendo este autor deixando de ler aquele, ou que você está frequentando este lugar deixando de frequentar aquele. Mas antes de tudo, é que o teu pensamento se condiciona de forma momentânea, conteudista, superficial, né, não relacional, e daí, é claro, os sintomas aparecem. Aí não importa a religião que você esteja, o sentimento de perda existencial, né, esse niilismo passivo, ele vai sobrepor. Porque não é uma questão de forma, é uma questão de como você encara o conteúdo. Por muitas vezes, inclusive até comentar aqui algo importante que eu venho ver, já vi que você reclamou algumas vezes disso também, quando nós vemos essa contraposição, que ficou muito crescente, né, por conta de pessoas estudando ou revisitando filosofia antiga. Esta contraposição entre religiões abrâmicas e religiões não abrâmicas. Sei que muita gente tem falado disso, né, e tentado estabelecer um antagonismo. O antagonismo entre a religião que levou o homem ao iluminismo, ao esquecimento e à modernidade, o cristianismo, e as demais religiões coitadas, oprimidas, marginalizadas, que foram perseguidas pelo cristianismo, apesar disso ter um pouquinho de fundo de verdade, porque perseguição religiosa faz parte de qualquer religião que se impõe. Não pense você que as religiões da antiguidade não praticaram a perseguição religiosa, porque elas também praticaram a perseguição religiosa, porque isso faz parte do contexto político. Isso é humano, Isso é talvez. humano, Né? inclusive. É algo que a gente pode chamar de humano. Sim, sim. Não pense você que isso é dessa forma. Mas veja, este antagonismo, ele só pode partir de quem tem a vulgaridade de não enxergar intersecções, apesar das diferenças, entre os dois tipos religiosos.
É claro que quando nós Exatamente. falamos de religiões abrâmicas, nós temos uma. Veja, são perspectivas, não são debates. Claro que quando nós falamos de religiões abrâmicas, nós temos a perspectiva de um Deus mais pessoal. Ele está ali próximo da tua atitude moral, não como julgamento último, como se você fosse um egípcio, se passará ou não passará nos campos de julgo, mas como alguém que está perto de ti, está avaliando a tua atuação, e pela atuação a sua vida vai se revelando a partir do teu destino. Então você vai ter intempéries, vai tendo questões, discussões, e essas discussões, essas questões, essas motivações são sim influenciadas por forças ativas constantes. Você tem ali uma tentação, mas além da tentação você tem a virtude. E aquele que anda de maneira sublime pela virtude, por exemplo, é o que se chamaria de santo, e aí persevera naquela condição, não somente em ato, mas também em compreensão. E aí quando você Uhum. traz isso para uma perspectiva que não seja branca, vamos pegar uma perspectiva grega, você tem uma figura heróica, mas é uma figura heróica que desafia o destino em nome de algo que lhe é de seu interesse. E é herói aquele que vence o próprio destino, né? E aí você tem toda aquela leitura mítica, por exemplo, sobre as viagens de Odisseu, que você interpreta a figura do mar náutico como uma corrente astrológica, você interpreta a questão do barco como uma vida de fato, você interpreta o próprio Odisseu como aquele que move o intelecto, e a superação do homem frente ao destino, seria um herói numa perspectiva grega. Mas existe um ponto de intersecção entre o que se esperaria, por exemplo, da figura de Moisés e o que se esperaria da figura de Odisseu. Existem pontos de intersecção entre o que se esperaria da figura de Aquiles e o que se transfigura, a exemplo, na figura de Davi, apesar das diferenças de narrativa e diferenças de costumes. Então, essas coisas são interessantes e é assim que elas devem ser tomadas. É esse antagonismo, esse clubismo, né, termo de brincadeira, que se faz entre as religiões abrâmicas e religiões não abrâmicas, essa coisa que surgiu agora, eu sei como e de onde ela surgiu, mas ela alimenta muito um pensamento vulgar, principalmente que o brasileiro carrega, de estabelecer antagonismo entre as coisas, polarização entre as coisas. Inclusive é muito americano também isso. Nós estamos importando essa coisa para cá. Não, o estudo sincero, o estudo avançado de religiões, ele se dá nestes termos. Claro, existem diferenças fundamentais, claro que existe. A gente não pode ser extremo perennialista aqui. Mas antes disso, é preciso estabelecer o que há de comum na experiência religiosa. Nem isso as pessoas conseguem, elas querem sobrepor uma religião a outra. Exatamente, é o que eu sempre falo. Você não vai conhecer os deuses no plural se você não tiver alguma ideia, algum vislumbre do que seja Deus, do que seja a divindade, entendeu? A deidade, o que é essa relação com o divino em si, né? Então, as pessoas, elas estão muito apegadas às formas históricas. E, claro, isso é importante também. Não estou dizendo que não é importante, mas o mais fundamental, que é o que realmente interessa para que não se torne algo conteudista, ou um mero exercício de erudição, ou ainda um cosplay, né, de paganismo, é a essência, sabe? São os princípios fundamentais ali, conforme eles estão presentes e conforme a nossa estrutura humana está estão atreladas a eles, né? Então, por exemplo, o que realmente interessa é restabelecer a relação com o sagrado. Para mim é muito claro isso, sabe? Antes de falar de qual Deus ou quais deuses, de qual sistema teológico, etc., a gente tem que restabelecer a clareza sobre Deus, sobre a divindade, restabelecer a relação com o divino. Então, hoje, essa dicotomia que as pessoas tomam entre religiões abrâmicas e pagãs, a meu ver, elas são, na verdade, mais um obstáculo do que uma ajuda nessa retomada, ou nessa recuperação da memória do divino, né?
Então, eu critico muito em meu trabalho essa mania de cosplay, sabe? Não tem como você recuperar uma religião antiga. Isso é uma espécie de ateísmo enrustido, sabe? Você achar que o ser humano pode criar uma religião é uma forma de ateísmo. É, é uma forma de ateísmo agora, é uma forma de ateísmo antes, entendeu? É, não importa em qual época você viva, se você acha que uma religião é construção humana, isso é uma forma de ateísmo. Porque as religiões são reveladas ao ser humano. Claro que você pode ter formas diferentes de revelação, mas sempre se, se teve como verdadeiro e fundamental nas sociedades humanas até hoje, perdão, até ontem, né? Porque hoje se tem a ideia de que as religiões são criações humanas, mas enfim, é, sempre se teve a ideia de que o homem recebeu esse conteúdo, o homem recebeu os ritos, ele não inventou os ritos, ele não descobriu os ritos, sabe, como alguém que está trabalhando sobre uma mesa, suando ali em um exercício especulativo ou criativo. Não. É, o homem recebe a religião dos deuses ou de Deus, seja como for. Então, não deixa de ser uma forma de ateísmo. Por isso, repito, é necessário que primeiro se recuperem as verdades eternas que são comuns a todas as religiões, para que então se passe a um melhor domínio, né, do que sejam as religiões particulares. Isso é Eu acho que um bom fundamental. exemplo que a maioria do vulgo não tem noção disso. Se as pessoas não têm noção disso. Mas pegue Roma como exemplo. Roma tinha um culto estatal, culto imperial, e era permitido a cada família ter os próprios cultos familiares. Então, por exemplo, você Exatamente. poderia cultuar Ísis e a família de Agripa, inclusive, cultuava Cristo na mesma época. Na época antes de ter as perseguições, os conflitos, etc. Na mesma época, né, que foi a primeira família a cultuar Cristo e substituiu Cristo pelo culto de Hermes. Então Cristo entra no lugar do culto de Hermes. Dando exemplo aqui. Entendeu? E você tinha o Estado romano ali atuando. Né? Claro que Roma tem seus equívocos, tem suas ações questionáveis, mas aqui a título de exemplo é excelente. Então veja, o que se busca é o exercício religioso e as verdades que engendram o exercício religioso, e não uma competição, um antagonismo absoluto entre tipos diferentes de crença e perseguição, porque parece que vocês estão num contexto militar, em que as diferenças são tão importantes para estabelecer a figura do inimigo que começa a se apelar a coisas mesquinhas, tipo formas de culto, fenótipo, essas coisas. E o curioso é que o mero intercâmbio entre místicos, né, de tradições diferentes já prova que existe alguma plataforma de inteligibilidade mútua entre eles, né? Sim, sim. E é nessa plataforma que os perennialistas pensam, né? Então, por exemplo, se você pegar Alexandria, você tinha um, um intercâmbio, sabe, entre judeus, cristãos, pagãos, etc., que era muito aquecido, sabe? Era não só lá, mas em diversos centros do mundo antigo, os místicos interagiam entre si e, digamos, trocavam experiências, conteúdos, informações. Sim, sim. E Olha, isso, olha, isso, olha como as pessoas são. isso prova Ah, justamente pode que falar. havia um entendimento comum. Então, por exemplo, alguém falava Tote, o outro entendia Hermes, entendeu? Então, isso significa que há algo em comum entre eles, e esse exercício de tradução só é possível porque há algo em comum. Existe uma base que é compartilhada por todos esses indivíduos. E é isso que interessa, porque isso é humano e, portanto, entre aspas, atemporal ou ahistórico, talvez. Mas, enfim, não há como você recuperar essas coisas. Eu enfatizo bastante a partir, por exemplo, de Wegener, né? Que o judaísmo,
cristianismo, são religiões que são algumas das responsáveis, são os fatores, né, preponderantes para aquilo que veio a ser a construção da consciência histórica. Nisso, você já fecha completamente a possibilidade de você experimentar o mundo como um pagão. Pelo simples fato de você existir historicamente ou ter consciência histórica, sabe, através dessa perspectiva, já significa que você não vai experimentar o mundo como um pagão experimentou. Então você tem que recuperar aquilo que há em comum, sabe, entre todas essas religiões, para que então você consiga se orientar melhor. E é isso que mais interessa, sem dúvida. Perfeitamente, perfeitamente. Claro que é muito legal, divertido para mim, né, que eu sempre gostei de ler autores neopitagóricos, barra neoplatônicos, ver as pessoas retomando funções teúrgicas que os gregos utilizavam, ver as pessoas lendo o Jâmblico e os mistérios do Egito, por exemplo. Mas ver, as pessoas têm um conhecimento tão vulgar que eles não sabem, aqui é um bom exemplo, o quanto o pensamento egípcio contribui para o desenvolvimento filosófico grego. Pessoas não Exatamente. fazem ideia do quanto o judaísmo contribuiu para as contraposições e digressões de costumes da filosofia e da ritualística egípcia, apesar de haver antagonismos, conflitos e divergências. Entendeu? Esse foi um desenvolvimento orgânico, e um desenvolvimento orgânico que não se reproduz, não pode ser reproduzido dessa forma. Exatamente. Agora, claro, religiões. Ainda tem uma pergunta sobre isso, né? Que agora no final a gente responde, mas religiões politeístas ainda existem, tá? Sim, Que no sim. Brasil, principalmente, tá, você tem umbandas, tem quimbandas, tem diversas religiões politeístas. Elas são cheias de tradição, é preconceito as pessoas reduzirem ela porque elas não têm um livro teórico Uhum. sintetizador de. Não, isso é ridículo. Você vê até no hinduísmo, você tem ali os textos de Vedas, etc. Mas mesmo com os textos tradicionais, ainda se busca a prática cultural herdada. Porque é ela que fundamenta toda a crença. Uhum. Inclusive, uma das maiores discussões dentro do cristianismo mais tradicional, mais ortodoxo, é justamente se ater às tradições da igreja nos moldes iniciais. O grande debate que as pessoas leigas estão por fora, por exemplo, é a questão do marianismo dentro do contexto católico. Será que um exemplo, tá? Que inicialmente se tinha o contexto de um culto ortodoxo orientado à figura de Maria. Hoje ainda se tem resquícios da figura de Maria ressemblados em missas, no imaginário popular, mas não a forma que se tinha inicialmente. Um dos grandes debates é se esse culto deveria perseverar ou não. Por que não persevera? Porque nós não temos mais essa tradição. Apesar de ser algo interessante de se estudar, de ser algo extremamente construtivo a nível histórico e também teológico, nós não conseguimos reconfigurar isso. Por quê? Porque se perdeu, a tradição se perdeu. E quando nós recontextualizamos isso a uma teologia pagã, nós enfrentamos os mesmos problemas. Nós conseguimos memorar, né, a forma teúrgica, por exemplo. Você pode atuar como atuavam aqueles ocultistas do final do período moderno, que tentam remontar práticas de Uhum. teurgia da antiguidade, do final da Idade Média, Sim, sim, mas né? Mas isso não é a mesma coisa exatamente. que efetivamente praticar exercício religioso tal qual era feito na antiguidade. Isso é uma outra coisa. E aí você já Uhum. está indo para o misticismo ocultista de Uhum. fato. Você não está indo para o O que misticismo importa, de religioso. fato, no fim das contas, são os princípios operativos que estão por trás, sabe, dessa teologia antiga. Os princípios, se eles funcionaram antes e o ser humano continua sendo ser humano, então eles são eternos, eles são, por isso, inclusive, são chamados de princípios, certo? Eles é que interessam, não a forma em si. Então, eu sou favorável, sim, à tentativa de, não digo reconstruir, mas agir sobre os princípios operativos que nós conseguimos identificar através dessas leituras sobre as técnicas teúrgicas antigas, por exemplo. Então, o que interessa, no fim das contas, são os princípios. Copiar a forma, você só vai estar fazendo cosplay, só vai estar
fazendo uma operação mecânica mesmo, Sim, sim. sabe, Eu daquilo. acredito que Sem muitos. eficácia plena. É, perfeito. Eu acredito que muitos se deixam levar, e aqui é um bom ponto, se deixam levar pela experiência. Não, pela experiência não, perdão, pela esperança de uma experiência teúrgica inimaginável. Uhum, Acreditam sem dúvida. que é a famosa macumba, né? O cara acredita Uhum, que fazendo X, Y, Z coisas, ele vai desbloquear o infinito, uhum, ele vai se desvencilhar da carne, os intempéries da vida não mais sobre ele não recairá nada de mal sobre ele. Ele ficará imortal, terá acesso a todos os conteúdos. É um cheat code. uhum, exatamente. Gente, não é assim que funciona, tá? Olha, mesmo se você estudar teologia, mesmo se você estudar inclusive alquimia, mesmo se você estudar teologia da mais macabra possível, se você for um cara que vai extremamente a fundo ao ocultismo, ainda assim não funciona dessa forma. Deixa eu trazer um contexto para vocês. O mundo místico, em geral, pelo menos quando você entra nesses contextos teóricos com profundidade, ele não opera sem equivalência. Vocês aí que deve ter muita gente do público aqui que vê anime, essas porcarias. Eu sou mais novo, eu vou saber dialogar mais com vocês. Vocês já assistiram Fullmetal Alchemist, um anime do menino que é alquimista, que faz uns metal do nada? Inclusive tem umas coisas legais realmente de alquimia de verdade lá. É legal assistir. Então, existe um princípio naquele enredo, naquele mundo imaginário, que é da troca equivalente, em que não se dispõe nada sem reter alguma coisa. Se você fizer uma analogia com as práticas teológicas, elas são assim. Quando você encena, vamos pegar um sacerdote, ele encena um rito, né? E ele há dias pratica um jejum. Tem uma privação ali específica disso, daquilo. Para que serve todo esse processo, esse jejum? Não só alimentar, às vezes ele se priva de sono por um tempo. Às vezes ele não só se priva de sono, ele se priva de prazeres por um tempo. Para que tudo isso? Para ele se colocar no nível de ter aquela experiência teúrgica. E ele não faz aquilo para barganhar algo, como você pensa hoje. Ele faz aquilo só pelo prazer da experiência teúrgica, porque aquilo vai lhe revelar algum conhecimento. Percebe como a proposta é totalmente diferente? Entendeu? Agora, as pessoas colocam numa posição mesquinha, onde eles acham, eu vou juntar determinados atributos, vou fazer determinada coisa e vou poder barganhar algo com uma entidade específica. Isso é ridículo. Nenhum lugar funciona assim. Nenhuma prática religiosa se dá dessa forma. Você não barganha coisas. Você recebe orientações, você recebe revelações, né? E você recebe até orientações de prática de jejum, etc. Mas tudo isso é orientado a algum nível de revelação. Você está ali numa relação hierárquica, não, você não está com uma divindade, exemplo, numa uma posição equiparável. Você não vai barganhar como você barganha com um colega. Você vai estabelecer ali uma relação de aprendizado e que vai lhe engrandecer pelo seu próprio espírito e pelo seu próprio conhecimento. Agora, o que as pessoas fazem é hoje praticar um entendimento completamente vulgar desta relação, querem entrar no mundo da prática de teologia sem ter o menor respeito e o menor conhecimento sobre. Daí não importa de que religião você vê, não importa se você investiga os mistérios sufi, não importa se você estuda misticismo judaico, se você pratica ritos de umbanda, se você, não importa o que você faça, toda a sua experiência teórica vai estar contaminada, porque a sua mente não está preparada e orientada para aquilo. E por que isso acontece? Porque você não compreende de fato o que aquilo lhe propõe. Não há um discernimento correto da proposta religiosa. Você sequer começou a engatear e já quer sair correndo, né? Então eu vejo muitos jovens caindo nisso, né? E esse é o grande problema. Inclusive, existe um debate entre os autores neoplatônicos, né? Escola de Alexandria e as demais, se a prática de magia nesses termos mercantis, né, a prática de magia nesses termos de dobrar o destino, se ela era benéfica ou não. Porque, querendo ou não, você se eivava, né? Claro, uma vez supondo que a prática fosse obtida com sucesso, né? Você se eivava de coisas que o destino lhe proporcionava. Então muitos entendiam que não, que ao fazer isso você contaminava não só a sua vida religiosa, mas como a sua compreensão e distorcia o seu próprio destino. Ou seja, era uma desgraça. Apesar de você se evadir de danos, a longo prazo era uma desgraça, porque você empobrecia a sua alma.
Tô dando aqui um exemplo. Então, muitos caem nessa proposta. Eu vou estudar práticas religiosas antigas, como se fosse um personagem de Lovecraft descobrindo um objeto. Sabe? Não é assim que funciona. As práticas religiosas, elas existem, elas fundamentam muita coisa, mas elas só são úteis quando elas estão invadidas de uma compreensão também religiosa que as fundamente. Mas para quê? O que é necessário para tudo isso acontecer? Humildade. As pessoas não têm mais humildade. Não tem. O que eu canso de ver gente que tem um conhecimento superficial em alguma coisa e comparado ao populacho, eu já sei expert. Não, Exatamente. agora eu já sei tudo. Não, cara, É isso se você mesmo, for, cara, é isso mesmo. se você for ver, por exemplo, né, uma tradição que tem muito forte essa questão da relação com uma entidade tutelar, né, que seria algo como um instrutor, ou às vezes, dependendo da linha, algo como uma entidade com a qual você possa barganhar, né, dependendo, claro, da linha. Por exemplo, a Kimbanda, né, e na Kimbanda você precisa de muitos anos de permanência ali, sabe? Muitos anos de uma árdua disciplina espiritual e ritualística, né? Para você conseguir alguma coisa efetivamente. Não é simples nem mesmo você conseguir uma iniciação autêntica na Kimbanda. Por que também que eu tô falando da Kimbanda? Porque eu percebo que existe uma certa preocupação muito grande na Kimbanda com relação ao funcionamento ou não dos princípios dos ritos, sabe? Antes de uma mera reprodução, uma cópia mecânica, né? Uma prática simplesmente mecânica, você precisa ter a compreensão dos princípios que, né, que estão operando ali. Sem isso, nada funciona. Ou seja, você tem que ter o que eles chamam de fundamento, né? Você tem que compreender os fundamentos primeiro, senão nada daquilo vai funcionar. E é interessante também a Kibanda porque ela mostra justamente como que uma junção de elementos, de regiões diferentes, de tradições diferentes, tem que ser orgânica, né? Ou seja, tem que funcionar. No fim das contas é isso, tem que funcionar. Se funciona, ok. Se não funciona, então, enfim, tem que ser abandonado, revisto, etc. E práticas religiosas, eu diria que se resumem a isso, sabe? Nós devemos copiar as formas antigas ou assumir formas atuais, enfim, funciona. Essa questão funciona de fato, sabe? Ou, por exemplo, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo confusão é entre uma experiência teúrgica de fato e um mero efeito psíquico. Então, a pessoa tem lá algum deslumbre e acha que está tendo uma experiência religiosa, transcendental, entendeu? Isso é muito comum mesmo, especialmente entre os mais jovens. Então, os caras fazem um rito, ela, acontece bastante entre ocultistas também. Eles fazem uma prática lá, tem algum êxtase e acham que estão tendo relações com deuses e com seres sobrenaturais. Não, é um efeito psíquico. E isso é facilmente obtido, sabe, por práticas terapêuticas que sejam. Mas, enfim, é uma grande confusão que se tem, sabe, entre êxtases e experiências psíquicas, ou seja, estados alterados de consciência, às vezes até recorrendo a drogas e uma experiência transcendental de fato, sabe? Uma
experiência teúrgica real. Sim, sim. E essa confusão vem também ilustrar muito do que eu tô tentando dizer. Exatamente isso. E ele para pontuar que, inclusive, quando a gente estabelece relações o Carlos citou aqui em exemplo, relações que vocês colocam a barganhar com alguma figura religiosa, isso se estabelece em anos de devoção. Então não é uma troca a nível equiparável entre você e a entidade, é uma troca que se dará em grande tempo e de modo devocional. Você praticou devoção de tal forma sublime por tanto tempo, lhe é revelado alguma coisa. Ponto. Entendeu? Não é algo em que você está em pé de igualdade com aquele que lhe fala. E Uhum. além disso, outra questão muito interessante. Experiências de revelação religiosa, nestes termos, como você vê no contexto de profetas clássicos, né? Não ou profetas enfim, os profetas que nós temos hoje, né? Profeta sazonal, não. Aqueles que fundamentacionam o curso da história e alteram ele. Cidade moda em que alguém que exerceu um tempo extremo de devoção e aí ele Uhum. ocorrem revelações, né? Não é algo. E é claro, não só a devoção, é muito mais importante do que a devoção. A grave que eu vou dizer, está além da devoção. Você entranhar esse conhecimento ao teu espírito. É praticar aquele asceticismo de fato. Asceticismo aqui eu não estou me referindo ao conceito filosófico, estou me referindo à prática certa. Você incorporar de fato aqueles princípios da tua moral, a tua conduta, a tua forma de perspectiva e revelação de mundo, né? Não adianta nada você praticar de maneira mecânica o exercício religioso e não trazer para a sua vida, para a sua forma de interpretação de mundo, né? Seu Weltwelt, estes elementos fundamentacionais da tua própria religião. Eles só vão estar provendo frutos quando eles realmente praticarem mudanças qualitativas no seu modo de agir. Eu vejo muitas pessoas que começam o exercício religioso arrogantes e mentirosas e terminam o exercício religioso arrogantes e mentirosas por décadas a fio. Uhum. Não Exatamente. ocorreu uma mudança qualitativa. Dessas mesmas pessoas querem me dizer, sem nenhuma personalidade fiel aos princípios religiosos que elas preconizam, sem nenhuma conduta certa de fato, elas querem me dizer que elas tiveram experiências reveladoras. Não tiveram, o que vocês tomam, uma mera experiência Uhum. psíquica. Como eu sei disso? Porque eu tenho clara evidência? Não. Porque eu vejo qualitativamente que aquela pessoa não teve nenhuma alteração fundamental no espírito Uhum. dela. Uhum. Os Exatamente defeitos isso. continuam ali, sabe? Os vícios, vícios aqui eu não estou falando tá, para as pessoas, mas como eu não estou me referindo a vício de compulsão, estou me referindo a vício de defeito mesmo. Os vícios permanecem ali. Os comportamentos que geram conflito desnecessário estão ali, todos ali. Então, toda aquela imperfeição continua. E a revolução religiosa é aquilo que se espera de alguém que está próximo à perfeição. Então, né, já sabe. Uhum. Fica complicado. É por isso que quando nós tratamos essas revelações, nós falamos de anos de devoção, e devoção clara. Não só anos de devoção, como a meditação. E a meditação aqui não no sentido da Uhum. repetição, mas da compreensão efetiva, axiomática desses ensinamentos religiosos, dessa verdade. Entendeu? Sem compreender essa verdade, sem uma mudança qualitativa no teu espírito, no teu modo de agir e de interpretar o mundo, você jamais terá uma experiência religiosa de fato. A religião, antes de tudo, ela educa nesse sentido mais fundamental da palavra. É o famoso excolare. Você vai Uhum. aprender a aprender, né? E se a religião não lhe permite ter sensibilidade, ter empatia no nível da utilidade necessária, se não lhe permite ter senso de dever cívico, todos esses são coisas que a religião ensina, que as pessoas tentam atribuir para o Estado e falham miseravelmente. Uhum. Inclusive, eu vou além. Um bom exemplo do porquê a sociedade é um caos para estabelecer normas é porque as pessoas não têm um senso de comunhão religiosa. Entendeu? Então, assim, se eu não tenho nem o mesmo sistema de crenças que o meu vizinho, por que eu vou respeitar ele? Só a mera conveniência, o pragmatismo, que raciocínio meramente utilitário. Só que as pessoas são utilitaristas porque a sociedade se convencionou de uma forma utilitarista, tá? Não é porque as pessoas são horríveis, existencialismo, não, nada a ver. Pessoas são capazes das melhores e das piores coisas, mas a forma com a qual a sociedade lhes convenciona, a forma com a qual elas são educadas em todos os âmbitos, levam a uma coisa mais cruel ou menos cruel.
Agora, o poder de controle social que tem uma fundamentação religiosa bem orientada frente a qualquer teoria estapafúrdia de rodapé de autor iluminista é enorme, Uhum. entendeu? Então, antes de ensinar para as pessoas que elas têm o dever cívico de fazer isso e aquilo sem ter o que comer na geladeira, elas deveriam aprender a não. Existe um princípio transcendental religioso que eu sigo que me impede, mesmo passando fome, de roubar de alguém. Uhum. Agora, numa situação onde as pessoas não possuem crença alguma, é a conveniência ainda. Entendeu? Aí você diz pra mim, é aquela famosa estatística da ateu. Não, mas veja aqui, ó, países escandinavos extremamente Uhum. ricos, a população é 80% Uhum. ateu. Você está invertendo a correlação. As pessoas, o país não é próspero porque as pessoas são ateus, as pessoas são ateias porque o país é próspero. Ponto. Entendeu? E daí a Uhum. mera conveniência social basta para as convicções dela. Eles não enfrentam os Correto. problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil. Eles não enfrentam. Então, a religião é desnecessária. Agora, numa situação de Uhum. conflito, de inferno social, você permanecer sem crença alguma, e eu estou falando nem de crença religiosa, tá? Você pode crer na sua família, por exemplo. Mas você permanecer sem crença alguma é estarrecedor. Então isso que é importante. O exercício religioso, ele serve e fundamenta muito mais coisas do que as pessoas acham. Fundamenta desde o respeito familiar à boa atividade laboral, no emprego, por exemplo, a estabelecer limites de respeito universais, dos quais, a exemplo, se um superior teu exercer no trabalho, você pede saída, você pede demissão. Por quê? Porque ele transpôs uma barreira da qual você não permite a ninguém. Essa é uma dignidade que ou o mais kantiano das pessoas tem, né, ou alguém com exercício religioso muito bem esclarecido. Porque, a bem dizer, se você é descrente de tudo, você se convenciona pelo dinheiro, e se você está ganhando bem, você vai aceitar qualquer coisa. Tá vendo como você perde a dignidade? Entendeu? E o que a gente está vendo, o crepúsculo das religiões, das crenças, não é só no âmbito das práticas teóricas que a gente falou bastante aqui, mas é também nesse nível moral. Como as Uhum. pessoas se sujeitam a qualquer coisa hoje. E quando eu falo qualquer coisa mesmo. E tentam relativizar o que elas estão fazendo. Antes a gente via isso na parte dos homens com atividades criminosas, mas hoje a gente vê na parte das mulheres com atividades de mercado. Entendeu? A pessoa, não, eu vou me sujeitar aqui à exposição e ganhar um dinheiro. Eu ganho mais do que se eu trabalhasse convencionalmente. Isso é até verdade, mas a troco de quê? Mas o raciocínio é tão supérfluo que nem nisso chega. É. Então, esse movimento que Né? nós estamos vendo aqui das mulheres e em relação ao detrimento da própria dignidade para troca de dinheiro, não é só fruto da pobreza, é fruto desse empobrecimento do espírito também. Não é por acaso que muitos sistemas políticos, jurídicos, etc., tentam reproduzir religiões. Ou melhor, as ideologias mesmas tentam reproduzir religiões, copiar religiões, né? São quase como... elas simulam Sim, é religião. para estabelecer a coesão Isso, social da maneira mais rápida, direta e clara possível. exatamente. Exatamente. Claro que elas jamais terão a mesma Profundidade, eficácia, porque assim. elas não conseguem ser totais como a religião era, né? A religião pega os homens por dentro mesmo, né? Costura os indivíduos, os laços sociais por dentro, e é algo que não pode ser improvisado, porque tem que ser orgânico, não se improvisa isso. Mas já é um dado interessante isso, né? Como que Sim, sim. até Por isso que o. Schmidt É mesmo por isso que falava, né? o terceiro Reich vai tentar estabelecer sua própria forma de esoterismo. Exatamente isso. Né? É por É isso, um ótimo é exemplo. por isso que o leninismo vai ter as suas figuras revolucionárias deificadas. Isso não é à toa. Uhum. Isso acontece porque elas tentam performar a questão. O capitalismo ele faz isso, só que ele faz isso de uma forma muito mais plástica e sutil. Porque eu gosto de falar, né? Eu falo brincando. Eu falo que o capitalismo, ao contrário do que as pessoas falam, ele nunca é brega. Você pega, você pega o nazismo, você pega o leninismo, é coisa brega, né? Tem a estátua lá do cara, tem os símbolos religiosos, né? Toda aquela estética militarista. É O assim. capitalismo ele não submete essa breguice. Ele cria símbolos tão poderosos e sutis
que eles são cultuados sem toda essa corporificação. Uhum. Então ele é o Perfeito. pior dos males, porque você cultua ele sem perceber. Uhum. Ninguém chega em você e fala, aí, mano, vai lá fazer a oração da Apple às 20h30 do dia na Praça da Sé. Ninguém fala isso. Ninguém fala Uhum. isso. Existe a marca lá, as pessoas têm todo aquele fetiche com a marca, elas consomem a marca cobra o quanto quer, e se a marca diz que vai parar de vender para tal país, as ações de alimentos caem. Sei lá, Uhum. não faz o menor sentido a nível microeconômico. Mas, enfim, acontece esse tipo de coisa. Então, assim, esses modelos econômicos, sociais, políticos, eles tentam performar essa deificação religiosa. Para quê? Para ter esse controle social que só a religião pode proporcionar. Entendeu? Tanto é Uhum. que o capitalismo, com toda essa carga de liberalismo ideológico, ele criou a própria religião, a religião do individualismo. Essa é a verdade. Quando nós vemos esse culto extremado ao individualismo, não, eu sou super individual, né? Minha mãe e meu pai, não, são os caras que me botaram no mundo, eu não devo nada a eles, eu sou livre pra fazer o que eu quero, o meu corpo, não sei o que, não sei o que lá, e eu escolho tudo, e tudo é individual, e todo mundo pode escolher tudo, os recursos da Terra são infinitos, opa. É, por que isso existe? Esse senso de individualismo extremado, é a ideologia que o capitalismo escolheu. Primeiro que a nível de indivíduo ninguém tem diferença, essa coisa de todo mundo é diferente, no final ninguém é diferente. Porque se individualiza tanto a sociedade, é uma Uhum. atomização tão grande do indivíduo, que no final todo mundo veste a mesma roupa, come a mesma comida e dorme no mesmo lugar e tem o mesmo carro. Pequenas variações. E tem que pensar a mesma coisa e votar no mesmo cara, hein? Já estamos chegando nisso. Isso mesmo. Entendeu? Eles estão falando de atomização extremada. E essa atomização ela ocorre e vai ser cada vez pior. Primeiro porque as pessoas não reagem. Segundo porque elas nem percebem que isso está acontecendo. Terceiro, quando elas forem reagir é tarde demais. Ah, então tem que criar uma revolta social. Não precisaria nem de uma revolta social. Se as pessoas tivessem consciência disso, isso já não funcionaria. Esse é o claro exemplo de uma ilusão. Uma ilusão, ela só é uma ilusão porque tu não percebe. Se você perceber, a ilusão ela é um truque, não é mais uma ilusão. Se é um truque, é fácil de desmontar. Só é difícil quando é uma ilusão. E esse caso é o mesmo. As pessoas não percebem que elas estão sendo condicionadas e recondicionadas o tempo todo. E aí acontece isso aí. Cara, o melhor exemplo que a gente teve foi essa campanha última aí, das vacinas. Tá, agora você é antivacina? Não tô Uhum. chegando nisso. Mas o nível de controle social, de convulsão institucional, frente ao controle social que a gente teve, é estarrecedor. Nós nunca tivemos na história recente instituições internacionais tão conflitantes como tivemos nesse contexto e que tivessem uma capacidade de pronunciamento e coordenação mundial tão grande. Ou seja, um poder absurdo na mão de um monte de idiotas. E quando eu falo idiotas, eu não falo por livre e espontânea raiva. Eu falo porque eles realmente voltaram atrás das próprias decisões diversas vezes. Quem não lembra deles falando, não, no início não precisa usar máscaras em todos os lugares, depois não, usem máscaras em todos os lugares, aí depois, mas isso é de praxe da Uhum. ciência. Então, mas quando a ciência tem impacto de coordenar o mundo inteiro, principalmente economicamente, ela deveria pensar 20 vezes antes de fazer um pronunciamento. Aí dizem, mas agora vamos vacinar crianças. Não, agora não vamos mais. Não, agora nós vamos. Não, agora vai ter só 3 doses. Não, a verdade é que assim, eu não sou infectologista, tá? Mas eu sempre aprendi quando nós estamos num contexto de vírus, ele está sujeito a variações e as variações vão pedir constantes medidas contentivas, no caso vacinas aí. Só que, em vez de eles serem sinceros e falarem isso, na verdade, esse é um vírus que tem uma letalidade específica, pode afetar grupos específicos da sociedade, gerar um dano massivo, ter uma contaminação muito alta. Então, né, nós vamos ter que conviver com essa contenção cotidianamente. Eles ficam mentindo. Gerar mais impacto social e, na verdade, no revés, gera mais impacto social ainda, em vez deles falarem a verdade. Que as campanhas de imunizações vão ser constantes. Normal de um vírus. Mas, enfim. Esse poder de coordenação global Uhum. todo que ocorreu na mão de essa convulsão, esses conflitos de informações, esses ruídos, que num contexto autopoético, que num contexto, por exemplo, você sociólogo, num contexto de teorias do tal person, seria inimaginável você ter instituições que têm um poder de coordenação deste nível, que acoplam informações nesta frequência, cometerem tanto equívoco.
entendeu? Mas enfim, como as pessoas não questionam mais nada, como a era do positivismo, a era da ingenuidade, acontece isso aí. Exatamente. Enfim, Bem isso. se tiver mais algo para falar, tá? Nós complementamos aqui. Acho que esse programa está longo já. Eu vou, se quiser, eu só leio um comentário, mas uma pergunta que nós temos, aí já finalizamos. Beleza, então, vamos para esse próximo passo. Já tá com quase 2 horas, né? Não, Ou não? não, ficou legal o programa. Deve ter 1 hora e meia. Deixa eu ver. É, por aí. Eu nem marquei aqui, que horas, mas enfim. Pergunta. Aqui uma pergunta. Peraí, está abrindo aqui. Aqui abriu. Pergunta de Matheus Vilharnos. Qual a opinião dos senhores sobre as religiões afro-brasileiras? A gente falou um pouco disso. Candomblé e Umbanda, entre parênteses. Vem algum grande valor ou ainda são religiões muito novas, por estarem num patamar distante entre religiões mais velhas? Não, tem seus valores da mesma forma. São novas na forma como o brasileiro interpreta. Mas existem originariamente há um bom tempo, salvo o sincretismo que as formaram. Exatamente. Claro que quando isso Continua. Pode dizer, pode dizer. quando isso chega no Brasil, é claro que isso vai gerar, digamos, sincretismos, né? Eles sim são recentes, os sincretismos em si. Mas as religiões, elas são, na África, elas são antiquíssimas e são tradicionais, são autênticas. Eu não gosto desse negócio de ficar comparando a religião nesses termos, sabe? De se é antiga, recente, se Sim, é sim, sim. melhor ou, ou, É como ou, se diz, ou importante é se a pior. prática Não tem funciona ou muito isso. não. Digamos assim. Se tem algum Exatamente isso. conhecimento misterioso, místico, filosófico, essencialmente filosófico ali ou não. Eu continuo a pergunta. O preconceito que mesmo as pessoas mais inseridas no meio religioso tradicional, entre aspas, né, meio religioso tradicional, possuem, se faz verdadeiro? A meu ver, não se faz. Eu acho que existe muito uma... Aliás, o pessoal tradicionalista, ele é muito eivado de cristianismo. E aí a maioria das pessoas ou é católico, ou é protestante. E é quando você vê alguém que é outsider, que, por exemplo, no seu caso, alguém que é mais próximo do Islã, alguém que já foi mais próximo do judaísmo, alguém que é mais próximo de religiões politeístas, o pessoal já fica com medo. Né? Existe um pouquinho de equívoco aí. Né? Ou estão subestimando essas tradições somente para associá-las a determinadas demografias consideradas inferiores, ou de menos valor para as pessoas que pensam assim. Realmente, existe uma associação vulgar entre religiões de matriz africana e pobreza. Só que quem pensa isso nunca foi para o sul do país. Tá? Se você for para o sul do país, você vê que muitos donos de terras grandes que fazem produções, enfim, Uhum. de agricultura e pecuária de maneira altíssima, são bandistas, inclusive, ao contrário do senso popular, não são negros, são até brancos. Né? E tem a Umbanda como Uhum. religião, é muito engraçado. Eu acho que isso vem, talvez, da imagem que se tem da África, né? E, claro, da condição tecnológica das tribos africanas, né? Que são o berço dessas religiões, enfim. E, claro, isso é algo de lá, sabe? Isso é algo que, ou seja, não há uma relação necessária entre as duas coisas. Eu não vejo dessa forma, não, entre pobreza material, por exemplo, e, enfim, e as religiões. Eu não vejo sabe, essa relação necessária entre as duas coisas, não. Uma forma de estigma social mesmo. Bem como você disse, cara, tem. Eu, 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 eu tenho contatos que são da Umbanda, da Quimbanda, e os caras ficam tirando foto com dinheiro, sabe? Os caras têm muita grana. Sim, sim. A, Até porque. a grana circula muito, cara. Macumba hoje dá muito dinheiro e se faz circular muita grana, sabe? Sim, sim. É É o que eu falei, né? O amplo o pessoal mercado. cresce os olhos quando vê esses assuntos, né? Não, você tem a Uhum. possibilidade de. É muita grana. Aí acontece, os caras fazem a festa. Ó, aí no final eu coloquei: mande um salve pra galera de Biguaçu, Santa Catarina, que ouve em peso o StudioCast. Forte abraço. Salve aí pra galera de Biguaçu. Inclusive, salve, vou até dar um parênteses aqui. Muitos amigos meus que já participaram do podcast, 2 deles são de Biguaçu. Não vou dizer quem. São de Biguaçu. Biriguaçu? Biguaçu é um município Biriguaçu. interiorano de Santa Catarina.
até onde eu sei. Legal. Tá? Bom, acho que só tem essa pergunta. Nós vamos terminar por aqui para não estender mais. Acredito que foi bem conciso, a gente aproveitou bons temas. Deu para colocar na mesa muita coisa que estava enchendo o saco já. Pelo menos o meu. Bacana. Né? Eu E também queria falar certas queria. coisas e foi uma ótima oportunidade de falar certas Sim, coisas. sim, sim. Imaginei pelo que tava com a pulga atrás da orelha e acho que você também tava. Os mesmos assuntos que estavam me incomodando, estavam lhe incomodando, né? E ver alguns pontos em comum. Foi uma boa Sim. oportunidade. Gostei de receber você aqui, foi bem atencioso. Obrigado pela espera de hoje, também por ter vindo. O público do programa às vezes é grande, às vezes não é tão grande, mas eu acredito que a qualidade é o que é mais importante, né? Trazer convidados interessantes com temas importantes. E acredito que por este episódio as pessoas vão atrás do seu canal, vão poder conhecer mais o seu trabalho. Inclusive eu recomendo, é um trabalho muito competente e que lá vocês possam ter uma perspectiva mais ampla do que está próximo de uma ideia tradicionalista. Inclusive, eu vou até abrir aqui um parênteses final para um pequeníssimo assim, jabá. O jabá é de um amigo meu, tá? Tem um colega meu, muitos que ouvem aqui já devem conhecer, né? Devem conhecer o Rodrigo Figueiredo, que costuma traduzir textos de egiptologia, dar cursos sobre egiptologia. Tem um curso que ele ministra que eu acho muito, muito bom, muito interessante, chamado Mente Mítica, que ele pega traços da filosofia antiga, faz comparações entre gregos, romanos, egípcios, e demonstra como que eram os princípios morais, éticos mais orientados, claro, interpretados da nossa forma hoje contemporaneamente, naquele contexto. E é muito interessante para você estabelecer um antagonismo e uma diferença entre o que é um pensamento, entre aspas, contemporâneo, entre aspas, moderno, para o que você tem como tradicional, antigo. Apesar do termo tradicional, neste contexto, sendo um pouco equivocado. Mas enfim, procurem aí os materiais dele. Ele tem diversos livros traduzidos, tá? A maioria traduzidos, alguns autorais, né? A maioria, infelizmente, é em e-book, porque acredito que lançamento físico ainda seja muito caro. Mas, enfim, ele tem bons conteúdos também, tá? Quem quiser ir atrás, dê uma olhada. E o canal do Carlos, tá? Você aí que quer se inteirar mais sobre o que é a questão do tradicionalismo, como ele se coloca dentro de uma perspectiva religiosa, qual a importância dele a nível sociológico, a nível cultural e até a nível político, dê uma olhada no canal dele. Ele vai tratar de temas mais auspiciosos até temas mais específicos. Inclusive vai citar alguns autores já conhecidos pela galera, principalmente o Júlio Zévola, né? Polêmico o Júlio Zévola, mas uma das séries mais interessantes do Carlos é justamente comentando, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, sobre a metafísica do sexo, né? E qual o contexto metafísico que engendra a relação sexual e por que ela é importante para a economia social, né? Para a formação política e para o consciente religioso e também para a formação familiar. É que, querendo ou não, é algo íntimo, mas também muito poderoso que as pessoas não dão a devida importância e que, infelizmente, foi totalmente configurado uma mercadoria. Perfeito. Então, essa frente, a temática da metafísica do sexo, ela visa justamente revelar como que as normas sociais, né, concernentes aos sexos, ao masculino, ao feminino, etc., se assentam sobre bases metafísicas, sobre as metafísicas das sociedades tradicionais, de modo que nós podemos pensar claramente que o mundo moderno subverte também isso, né, e advém daí dessa ignorância acerca das bases metafísicas dessas normas tradicionais, enfim, vários males e confusões sobre as funções do masculino e do feminino, as áreas, os círculos masculino e feminino, etc. Bom, eu agradeço o convite, foi uma excelente conversa. E sobre o tradicionalismo, eu acho assim, eu não me sinto muito à vontade definindo o meu trabalho como sendo tradicionalismo, isso porque é, ele traz a contribuição de diversos autores que não são tradicionalistas, e eu sempre enfatizo que esses ismos, sabe, devem ser sempre
evitados se nós desejamos um olhar sobre as coisas em si, né, digamos assim. O ismo, ele vem engessar todo um processo de pensamento, sabe? Sim, Enfim, sim. e tudo mais. Estabelecia uma Então, definição. Diga, o diga. tradicionalismo que eu sigo e que eu coloco em prática nas minhas análises, no meu trabalho, é mais no sentido de tomar as sociedades tradicionais, ou o homem tradicional como o homem normal. Daí É um sim, retorno à tradição e não uma leitura exatamente. dogmática e conservadora Exa, liberal da realidade, aham. né? Eu só queria fazer esse adendo porque tem muita gente que tece críticas ou tenta tecer críticas ao meu trabalho atacando o tradicionalismo enquanto escola, sendo que nem sempre isso se aplica a mim. Eu não sou tão dogmático. E, há uma diferença essencial, às vezes, entre o meu trabalho e o de outros tradicionalistas famosos e tal. É, Mas, enfim, foi uma excelente conversa, foi muito interessante. E, enfim, então, agradeço obrigado, aqueles que ficaram nos assistindo, aliás, nos ouvindo até agora. obrigado aí pela participação. Olha, se você precisar aí de auxílio ou queira que eu participe de alguma coisa, pode me chamar, estou à proporção de participar. Outra questão, se eventualmente você quiser participar de algum programa que eu queira comentar, porque eu faço um programa específico para literatura, né? Vou iniciar agora algum livro, algum autor, claro, menor do que esse, né? Divulgação mais simples, também pode me avisar, tá? Estou disponível, estamos aí para se ajudar. É que a gente tem um público em comum. Bacana, legal.